minha gente, tudo bem? Sou a professora Patrícia Dreyer, como vocês sabem, e vim aqui trazer uma dica para você que está se preparando para o concurso do TRE São Paulo, cuja banca será Fundação Carlos Chagas, naquela característica própria da Fundação Carlos Chagas, que é colocar alternativas muito parecidas umas com as outras, e aí eu vim trazer para você uma dica do nosso conteúdo de Direito Civil dentro daqueles tópicos que são bastante cobrados, os defeitos do negócio jurídico. Lembrando que o negócio jurídico é aquele acordo de vontades destinado a modificar, a instituir, a extinguir as relações jurídicas, criando direitos e obrigações para ambas as partes. E aí o que a gente tem nesse negócio jurídico? O contrato, por excelência, é um negócio jurídico, principal fonte das obrigações. E aí o que a gente tem? A necessidade de que a vontade seja livre, espontânea e de boa fé. Basta você lembrar quando você já participou, já assistiu a algum casamento e aí a pessoa diz, é de livre, espontânea vontade que o senhor recebe fulana por sua esposa? Pois é, essa livre e espontânea vontade é o elemento mais relevante do negócio jurídico, porque nós estamos no campo da autonomia da vontade. Se essa vontade, porventura, for viciada, nós temos um defeito de consentimento. Ou por quê? Você vai perguntar para a pessoa, se você soubesse, você teria feito o negócio mesmo assim? E ela diz, de modo algum. Eu só fiz porque eu não tinha total conhecimento. A minha vontade, portanto, não era livre, não era espontânea. Ou se você pergunta, se você soubesse, você teria celebrado o negócio? E a pessoa que se sente aqui vitimada, enganada, ela diz assim, olha, eu até celebraria, mas não dessa maneira. Eu não achei justo, é um desaforo, a pessoa agiu de má fé. Não é assim que a gente fala? Pois é, quando a gente diz que a pessoa agiu de má fé, a gente está dizendo que a pessoa agiu com dolo. E essa pessoa que age com dolo vicia a minha vontade. Se o dolo for principal, então isso anula o negócio jurídico. Se o dolo for só um dolo acidental, não era a causa determinante do negócio, então a gente não vai anular o negócio jurídico, mas a gente vai exigir daquele que agiu com dolo que responda pelas perdas e danos. Professora, mas eu já ouvi falar do erro. E qual é a diferença entre o erro e o dolo? Lembrando que nós temos 5 defeitos de vontade: erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Aí você tem lá a diferença entre erro e dolo, que é bastante aproximado, sua prova gosta muito de te perguntar. No erro, a pessoa se equivoca sozinha, ninguém enganou não, só que ela se equivoca, e como ela se equivoca, ela se engana, ela tem uma falsa percepção da realidade, ela acaba sofrendo prejuízo. Aí você poderia me dizer assim, ah, professora, problema dessa pessoa. Não, não posso dizer isso. Por quê? Porque a despeito da prática aqui ser um pouco diferente do que a gente vê na lei, o artigo 112 do Código Civil vai dizer que os negócios jurídicos serão interpretados conforme a boa-fé. E se serão interpretados conforme a boa-fé, eu preciso proteger o outro numa postura de confiança e lealdade recíproca. Se ele se enganou, vai dizer o artigo 144. O erro não vai prejudicar a validade do negócio jurídico se o outro se oferece para realizar conforme a vontade real do manifestante. Ou, se o erro for estrutural, essencial, substancial, principal, razão determinante do negócio jurídico, esse negócio pode até mesmo ser anulado, ser desfeito. Então, eu peguei uma questão agora de 2016, uma questão de nível superior, inclusive, mas é bom que você conheça assim. A gente pode nivelar por cima para fazer as questões também mais fáceis. E aí, na prova feita pela FCC para procurador do estado do Mato Grosso, neste ano, a prova perguntou assim: Pedro adquiriu de João um veículo que, segundo afirmou o vendedor, que é o Pedro, a fim de induzir em erro. Induzir em erro é dolo. Porque quando eu induzo, eu estou de má fé. Quando a pessoa erra sozinha, que a gente vai chamar de erro enquanto defeito do negócio jurídico, ninguém induziu, ninguém ludibriou.
A pessoa é que cria uma conclusão diversa da realidade. Mas induzir em erro é dolo. Cuidado com isso, tá? Erro, a pessoa erra sozinha. Induzir em erro é dolo, má fé e vai levar o outro a sofrer um prejuízo. Aí diz aqui que Pedro adquiriu de João um veículo que, segundo afirmou o vendedor, a fim de induzir o comprador em erro, seria do tipo flex, que poderia ser, portanto, abastecido com gasolina ou álcool. Professora, por que aqui a gente vai tratar essa questão conforme o direito civil e não uma relação de consumo, já que eu estou comprando um carro? É porque Pedro é que está vendendo o carro para João e não uma loja, não uma pessoa especialista em revenda de veículos. Se eu compro e vendo numa relação entre iguais, relação paritária, relação tratada pelo direito civil. Se eu compro e vendo de um fornecedor, sendo ele pessoa física ou jurídica, relação de consumo. Aí vamos lá. Pedro adquiriu de João, que segundo afirmou o vendedor, a fim de induzir o comprador em erro, seria do tipo flex, podendo ser abastecido com gasolina ou com álcool. Pedro não fazia questão dessa qualidade, então essa não é a razão pela qual ele compra. Portanto, não há aqui defeito estrutural, não há defeito essencial. Essa já é a primeira percepção que a gente tem a partir do comando da questão. Vamos continuar. Ele teria realizado o negócio ainda que não fosse bicombustível, ainda que não fosse bicombustível. Então, isso não faria tanta diferença. No entanto, em razão do que havia afirmado João, Pedro acabou por abastecer o veículo com combustível inapropriado, o que causou avaria no motor. Senta agora com Pedro, né? Pedro foi que comprou de João. Aí vamos lá, senta com Pedro. Pedro acabou de abastecer com um combustível que não podia ser ali colocado, mas ele foi, inclusive, induzido, enganado pelo João vendedor aqui, né? Na verdade, o Pedro é o comprador, porque ele adquiriu, e João é o vendedor. Aí vamos lá, conversa com Pedro. Pedro, se você soubesse que esse veículo não era bicombustível, você teria comprado mesmo assim? E ele disse, teria. Então quer dizer que João enganou, mas não enganou a ponto de desfazer o negócio. Esse é o primeiro aspecto. Então, o dolo de João não é um dolo essencial, não anula o negócio jurídico, mas é um dolo acidental. E o dolo acidental está no artigo 146. O artigo 146 diz, o dolo acidental só enseja a satisfação das perdas e danos. E é acidental quando, a seu despeito, o negócio teria se realizado, embora de outro modo. Então, esse negócio não é nulo nem anulável. Defeito do negócio jurídico que torna o negócio nulo é a simulação, que está no artigo 167, ou todos os defeitos do artigo 166. Erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo e fraude contra credores, todos eles tornam o negócio anulável. Aí, então, a gente já sabe que, conforme a letra A, não é anulável, nem é nulo, não é nulo, não é anulável. Por eliminação, eu já vou matando as letras A, B, C e D. Aí diz a letra E, o negócio jurídico não é passível de anulação, pois o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos. Perfeito. Se eu olhasse uma a uma das alternativas aqui junto com você, você ia ver o quanto a FCC vai aproximando as alternativas. Quer ver? Pega comigo, só a título de curiosidade. Ele diz, o negócio jurídico é anulável e obriga as perdas e danos em razão do vício denominado dolo, não importando tratar-se de dolo acidental. A gente sabe que está errado porque o dolo acidental não anula negócio. Aí vem a letra B e diz, é nulo em razão do vício denominado dolo. Então, qual é a dúvida que a gente teria? Se o dolo torna o negócio nulo ou anulável. A gente sabe que o dolo, quando é principal, torna o negócio anulável. Aí a letra B já está errada. A letra C também estaria, porque está dizendo, é nulo em razão do vício denominado lesão. Aqui não é uma lesão, é dolo, é enganar, é perceber que, ou acreditar que eu só vou fazer o negócio se eu enganar o outro. Então, é dolo e não lesão. Lesão é quando a própria pessoa, por inexperiência ou por necessidade,
acaba assumindo uma prestação excessivamente onerosa e quem está celebrando o negócio não tinha dolo inicial, mas se aproveita da inexperiência ou da necessidade econômica da vítima do negócio. Portanto, também não é lesão. A letra D diz, é anulável em razão do vício denominado dolo, mas não obriga as perdas e danos por tratar-se de dolo acidental. É exatamente o contrário. Não anula, mas obriga a satisfação das perdas e danos porque se trata de dolo acidental. Por isso fica correta a resposta composta na alternativa E. Por isso, meus amigos, questão da FCC tem que treinar. Porque uma das coisas que a gente vai perceber é a necessidade de atenção. As alternativas são muito parecidas, tá bom? Nesse caso, a resposta correta é a letra E. Não anula, porque dolo acidental não anula negócio jurídico, tá bom? Essa foi mais uma dica que a gente teve para oferecer para vocês aqui no Estúdio Aulas. Acompanhe pelo canal e pelo nosso site, estudioaulas.com.br, e a gente espera você nos nossos cursos, tanto nos pacotes completos, em preparação para os concursos que a gente tanto espera, e agora a gente está esperando o concurso do TRE São Paulo acontecer, também nas nossas disciplinas específicas, e eu aqui conto com você na nossa aula de Direito Civil para a gente se divertir bastante, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, bons estudos e a gente fica por aqui. Tchau!